tópicos em 20 minutos. Evidentemente não vou conseguir, mas eu quero entregar pelo menos 2 tópicos para você hoje, dessa palavra que tem mexido comigo e espero que contribui muito com a sua fé no seu caminhado com Cristo. O tema é o desafio de andar na nova condição de Deus. O desafio de andar na sua nova condição. E nós vamos ler o texto que está em João, o Evangelho de João, o capítulo 9. João, capítulo 9. Deixa a sua Bíblia aberta, me acompanhe na leitura. O texto é longo, mas faz sentido, muito sentido, a gente ler ele. Você possa ter uma visão integral, completa. O que significa o que significa o desafio de você andar na sua nova condição? João capítulo 9 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com o cuspe e aplicou nos olhos do homem. E então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com cuspe, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com cuspe e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra com cuspe nos meus olhos. Lavei e agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros se perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve uma grande divisão entre eles. E tornaram, pois, a perguntar ao cego: que me diz a respeito dele? Foram os seus olhos que se abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado. Então mandaram buscar os pais. E então perguntaram: é este o filho, o qual dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: nós sabemos que ele é o nosso filho. Nós sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou que ele abriu os olhos. Pergunte para ele, idade ele tem, e ele falará por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E ele foi, e foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem. E pela segunda vez chamaram um homem, que fora cego, e lhe perguntaram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é um pecador. O cego respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Deus abençoa a tua palavra no nosso coração. Queremos ser edificados nessa noite, nessa nova condição que o Senhor tem nos colocado, essa nova vida que o Senhor tem nos colocado. Então, Deus, nos inspire pela tua palavra, corrija a nossa rota pela tua palavra, transforme-nos pela tua palavra. Nós queremos receber uma palavra do Senhor.
nós queremos receber a Tua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história com princípios vívidos e aplicáveis. Princípios que são aplicáveis de forma atemporal. O desafio de andar na sua nova condição. Quando você recebe algo de Deus, como é difícil você andar nessa nova condição. Quando você entende algo a respeito de Deus para a sua vida, como é difícil você andar nessa nova condição. Quando você toma uma decisão ao lado de Jesus, como é difícil de andar nessa nova condição. Se você é uma pessoa que se batizou recentemente, se você é uma pessoa que tem frequentado a igreja recentemente, provavelmente você tem sentido uma pressão muito grande por você andar nessa nova condição de vida. As pessoas vão dizer para você, então agora você é crentinho. O que as pessoas sempre falam para a gente quando nós nos encontramos nessa nova condição de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando você começa a frequentar uma igreja, quando você é batizado, o que as pessoas começam a dizer é, você é um pastorzinho, você é uma pastorzinha, porque eles não conseguem aceitar essa nova condição de vida nossa. O desafio de andar na nova condição é quando você decide ter uma nova postura de vida. O desafio de você andar numa nova condição é quando você é curado numa área. Por exemplo, alguém te feriu muito, te ofendeu muito, mas você fez um exercício espiritual, uma força, e você cancelou aquela dívida, você perdoou. E você é uma pessoa livre, você perdoou. Você está vivendo numa nova condição, sua mente está livre, seu coração está livre. Aquilo não te ofende mais. E alguém encontra com você e diz assim, você é bobo. Você não pode deixar isso passar, porque você está vivendo numa nova condição. O desafio da gente viver na nossa nova condição é quando você é restaurado numa área da sua vida. Você tem uma área que é débil, é debilitada, é ineficiente, e Deus vai e restaura aquela área, e você se torna uma mulher nova, um homem novo, alguém com princípios, alguém que faz escolhas corretas, alguém que tem uma vida santificada. É um desafio a gente andar nessa nova condição. Quando a gente tem a nossa vida restaurada por Deus. Imagina quando você recebe um sim. Você entende que você está sendo chamado para um ministério, sei lá, específico, pastoral, ministerial, missionário. Alguém olha para você e diz assim, quem diz para você que você tem condições de ser um pastor? Quem diz para você que você tem gabarito para ser um missionário? Quem diz para você que você tem condições de dirigir esse ministério? É um desafio a gente andar na nossa nova condição. É um desafio você estar nessa nova condição. É um desafio você viver no seu novo status de vida. É um desafio você viver na sua nova maneira de pensar. É um desafio você se lançar a algo novo. É um risco você andar com pessoas que não correm risco. Muitos de nós nos protegemos dos riscos, mas é um risco andar com gente que não corre risco. Então, nesse texto tem alguns princípios que são vívidos e aplicáveis e são atemporais. Eu espero que esses princípios possam edificar a sua vida na sua nova condição de vida, para que ninguém tire a bênção em que você está inserido, para que ninguém tire a graça que Deus está depositando sobre você nessa nova condição, para que você não se acovarda por viver uma nova condição que Deus está dando para você. No desafio de andar na sua nova condição, a primeira coisa que tem que fazer é se recusar a atender pela dor. O versículo 1 vai dizer assim, que ao passar Jesus viu um cego de nascença. Isso aqui é muito diferente de outros milagres que Jesus realizou. Alguns milagres, Jesus foi até a pessoa. Esse milagre, Jesus estava passando por ali. E algo chamou a atenção de Jesus, e Jesus foi até lá e curou esse homem. Agora, lá em Jericó, a gente conhece o cego Bartimeu. Mas esse texto aqui não dá o nome do cego.
esse texto aqui, esse homem ainda não tem nome. Por quê? Porque esse homem, ele atende pela sua dor. Ele atende pela sua inadequação. Você percebe como é interessante, como as pessoas, elas querem nos reconhecer apenas pela nossa condição passada? Você consegue perceber como as pessoas, elas querem nos escravizar justamente naqueles pontos em que nós somos falhos, nós somos fracos? Você já prestou atenção que as pessoas, elas querem nos enxergar pela ótica da nossa falha? Você percebe que as pessoas, elas nos chamam pela nossa debilidade? Então chamavam aquele homem de cego, ele não tinha nome. De tantas qualidades que Deus colocou dentro de nós, de tanta coisa brilhante, de tanta coisa boa que Deus colocou dentro de nós, as pessoas escolhem, elas preferem nos reconhecer pelos nossos defeitos, por aquilo que elas acham que falta na gente. O pior disso não é o que as pessoas pensam sobre nós. O pior disso é que de tantas pessoas chamarem a gente daquilo, a gente acaba atendendo por aquilo. Você imagina o cego lá, sentadinho, todo mundo fala assim: ô cego! Ele já, pá! Ô cego, vem cá! Ô cego, vai lá! Ô cego, você não está reconhecendo a voz de quem está falando com você? As pessoas nos chamam de baixinho, outros nos chamam de gordinho, outros nos chamam de salsicha, outros nos chamam de quatro olhos, outros nos chamam de careca. Eles querem reconhecer a gente pela nossa dor, pela nossa falta, pela nossa inadequação. E o pior do que as pessoas nos chamarem é quando a gente começa a atender. Ô gordinho, seja logo. Se recuse a atender pela sua dor. Se amanhã na empresa a pessoa te chamar pelo seu apelido, que é alguma coisa pejorativa, provavelmente alguém olhou com uma falta em você, botou um apelido em você, não atende mais. Não seja reconhecido pela sua dor. E eu me recuso a atender por qualquer chamamento que não esteja adequado dentro da minha nova condição. E eu não quero dizer aqui que eu não sou falho. Eu sou falho. Acontece que quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando para a nossa falha. Deus não coloca uma lente de super assim e começa a vasculhar a sua vida. Não. Deus pega o óculos chamado cruz. E Ele olha você pela cruz. E pela cruz Ele vê a beleza que Ele te fez. E pela cruz Ele vê as capacidades, as preciosidades, as coisas brilhantes que Deus já depositou em você. É pela cruz que Ele olha com misericórdia para cada um de nós. Então, quando Deus vê você, Ele não vê você pelas suas falhas. Quando Deus olha para você, Ele não vê você pelas suas debilidades. Deus, quando olha para você, Ele levanta você pelas qualidades que Ele colocou em você. Por favor, isso aqui não é uma mensagem para você se sentir bem, no sentido de que eu esteja facilitando a vida para você. Isso aqui é a mais pura realidade, é bíblico. Se Deus fosse nos enxergar pelas nossas debilidades, nós não estaríamos aqui agora. Mas Ele nos enxerga pela cruz. Ele formou você desde o ventre da mãe dele, Ele pensou em você, Ele arquitetou em você. Ele tem uma planta arquitetônica, belíssima, sobre a sua vida. Então, não é para você fechar os olhos para as suas debilidades, não é para você ignorar as suas falhas. É lógico que todos nós vamos trabalhar para melhorar a vida, para melhorar aquilo que nós não somos bons. Mas você não pode ser reconhecido pela sua dor. Você não pode se apropriar de como as pessoas te chamam pela sua dor. Se alguém te chamar de cego, você vai atender como um cego?
Se alguém te achar que você é um cego, você vai aceitar que você é cego? Se alguém entender que você é cego, você vai aceitar essa conjuntura de pensamento a seu respeito de que você é cego? Não seja reconhecido pela sua vexa, quer dizer, pela sua vergonha. Seja reconhecido por aquilo que Deus diz que você é. A segunda, desafio de andar na sua nova condição. Aceitar o fato de que nem todo mundo vai te amar. Então, diz aqui o versículo 2 e 3, seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele, a glória de Deus se manifestasse nele. Esse cego é diferente dos outros, porque ele não clamou a ajuda de Jesus, ele não pediu para Jesus atender ele. O texto diz que Jesus estava passando com os seus discípulos. E daqui na minha imaginação, está lá o cego pedindo esmola. Ele está pedindo esmola, o cara é cego, olha, é cego, ele não é surdo. E tem gente ali do lado, falando dele. Que vida miserável desse cego. Quem será que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Os judeus, eles são de debater muito, para poder encontrar uma resposta onde seja uma resposta sábia. Mas o cara, ele está ouvindo, ele não é cego. E as pessoas estão ali. Foi ele ou foi os pais? Foi ele ou foi os pais? Eu acho que isso causou uma revolta tão grande em Jesus, que ele volta lá e fala assim, não é ele nem os pais, mas é para que agora a minha glória se manifeste na vida dele. Não é interessante como as pessoas elas gostam de discutir a resolução dos nossos problemas sem a nossa presença? Não é interessante como as pessoas elas têm uma sapiência, um conhecimento, uma habilidade de analisar a nossa vida, achando que eles são a resposta para o nosso problema? Eu não quero desanimar você, não. Mas você já foi o prato principal de muitos almoços. Quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Quem jogou a pedra na cruz? Não existe nada pior na nossa vida do que ser vítima de especulação da vida dos outros, não é verdade? Já sentiu a dor de ser traído? Assim, por pessoas que... sou seu amigo, gosto de você, cara, estamos juntos. Mas daqui a pouco está discutindo o seu problema, tentando achar uma solução para você com os outros e não com você. O cego estava ali, cara. Ele estava ouvindo tudo. Em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas que te amam e que te querem bem. Vai cercar a sua vida assim, ó. Vai cercar a sua vida assim, ó. Você precisa ficar bem consigo mesmo a respeito dessas coisas. Porque no caminho da gente viver a nossa nova condição, a gente vai ter que aceitar o fato de que nem todo mundo vai nos amar. Nem todo mundo vai amar os desafios que você abraça. Nem todo mundo vai amar o que você fala. Nem todo mundo vai. E está tudo bem. Você não precisa ser a prioridade de ninguém. Você é a prioridade de Deus. Por que isso? Porque só por você e para você, Jesus morreu na cruz. Você não é a prioridade dele? Então, o nosso desafio daqui para frente é quando a gente estiver conversando assim, a gente vai fazer um esforço de falar de projetos, de falar de sonhos, de falar de vida, de falar de Jesus, mas se recusar a falar da vida dos outros. Não fale de pessoas,
Fale dos seus sonhos. Fale dos seus projetos. Fale de vida. Mas não fale dos outros. Porque todos nós aqui, nós vivemos nesse desafio de andar na nossa nova condição de vida. E assim, para a gente encerrar aqui, semana que vem a gente continua essa ministração. 2 coisas você precisa fazer se você quer andar no desafio da sua nova condição. Primeiro, aceitar o fato de que você não vai ser amado por todo mundo. Está tudo bem. Segundo, você se recusar a atender pela sua dor. Exercita essas coisas essa semana. Semana que vem, o Senhor vai trazer aplicações novas e vai edificar esse novo você, essa nova criatura que Deus está formando, conforme a arquitetura dEle, conforme a vontade dEle. Você pode se colocar de pé, eu quero fazer uma oração por você e encerrar o nosso culto hoje. Feche os seus olhos por um instante. Se você identificou um desses desafios, de você se manter firme na sua nova condição de vida, e evidentemente, provavelmente foi machucado por não ser amado por alguém, talvez foi machucado por ser chamado pela sua dor, ser reconhecido pela sua dor, em nome de Jesus, hoje você tem que olhar para a nova condição de vida que Deus está dando para você. E se esquecer essas coisas. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo na minha nova condição de vida. Deus está edificando alguém cheio de valor, com princípios nobres, cheio de fé, para manifestar uma glória poderosa de Deus. Esse é você. Nada pode impedir você de andar na sua nova condição. Nada pode parar você de andar na sua nova condição. Quando a gente entende os desafios que a gente tem pela frente, a gente fica mais seguro, a gente fica mais forte. E hoje, Deus te deu 2 princípios para você andar na sua nova condição. Não ser reconhecido ou atender pela sua dor. E entender que nem todo mundo vai te amar. Senhor, obrigado por sua palavra. Na minha vida, ela é como uma pomada, um remédio. Ela acalma a minha alma. Ela me faz olhar para dias gloriosos. Ela me faz ter esperança naquilo que o Senhor está forjando em mim. E eu sei, Deus, que isso está acontecendo também na vida dos teus filhos e filhas aqui nessa noite. Acalma o coração deles. Ajude-os, ó Deus, a enxergar essa condição incrível que o Senhor está dando para eles de vida nesse momento. Nada seja capaz de tirar-os deste lugar de nova condição. Eu te abençoo para que você cresça. Eu te abençoo para que você seja forte. Eu te abençoo para que você tenha coragem. Eu te abençoo no nome de Jesus, para que você seja bem sucedido, bem-aventurado, porque você está próximo de Deus. E nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro dos céus, junto a Deus, que dá um fruto na estação própria, independente do tempo de praga, independente do tempo de seca. Nós produziremos frutos dignos dessa nova condição. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.